Assembleia de Deus, harmonia. Esta é, portanto, a quarta instrução, onde nós estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo, em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando da mesma coisa. Foi exatamente isso que a gente mostrou nas 3 últimas instruções. E há sempre uma preocupação quando a gente começa este ensino, porque a gente fica muitas vezes em dúvida: quantos aqui estiveram desde a primeira parte até hoje a quarta parte? E aí a gente fica um tanto preocupado, porque aqueles que não acompanharam, às vezes fica alguma coisa, algum questionamento ainda. Mas nós temos uma boa notícia: as 3 partes, além de estar na página da igreja onde nós estamos filmando, e tem a imagem lá, você no Facebook vai acompanhar, nós temos também no YouTube, já foi gravado, o Davi tem gravado aqui com uma boa qualidade. A irmã Marcela já colocou a primeira parte, batismo com o Espírito Santo, entre parênteses, primeira, parte 1, parte 2, parte 3, é só lançar lá e você vai então pegar desde o começo, quando a gente tratou desse assunto, porque a gente está quebrando algumas compreensões equivocadas à luz da Bíblia. E exatamente é importante demais a gente compreender isto, porque nos ensinaram errado durante muito tempo. Entenderam isto? Me ensinaram errado a muita gente. E a gente precisa vir para as Sagradas Escrituras, para não ficar criando 2 categorias de crentes: os batizados com o Espírito Santo e os não batizados com o Espírito Santo. Eu quero dizer que não existe crente convertido sem o batismo com o Espírito Santo. Não existe. Pode existir crente batizado com o Espírito Santo que não fala em línguas estranhas, porque nem todos falam. É o ensino também das Escrituras. E quando a gente recebe o Espírito Santo, quando nos convertemos de verdade, não significa dizer que alcançamos o máximo. Tem um caminho de busca, buscai os melhores dons, eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Então, só para pontuar o que a gente iniciou, é o seguinte: promessas do derramamento do Espírito Santo. Nós falamos isso no Antigo Testamento, mostrando algumas profecias de Isaías, Ezequiel, Joel especificamente, e a chegada das pessoas chaves nesta promessa. João Batista, que estava dentro das promessas do derramamento lá falada por Isaías, ele chega um outro detalhe: chega nos últimos dias. Quando é que começou os últimos dias? Quando a promessa chegou. Quantos 1000 anos já faz? Cerca de 2000 anos que começaram a contagem, então, dos últimos dias. Aliás, começou a contagem dos últimos dias, lá, há 2000 anos atrás. Imagine como nós estamos pertinho hoje, não é? E lembrem que a gente frisou aqui que quando ele falava dessas promessas, tanto Isaías, Ezequiel, especificamente Joel, eles falavam da promessa e do juízo, sempre vinculando
uma coisa a outra, mostrando que aquele que batizava com o Espírito Santo também tinha na mão uma pá e separava o que era para ir para o celeiro e o que seria lançado no fogo, que não se apagaria jamais, isto é, o fogo do inferno. Então, mais um alerta importante dentro desta promessa é que nós estamos vivendo os últimos dias, e olha lá que já se passaram 2000 anos, imaginem como nós estamos pertinho. E quem está mostrando que estamos pertinho são as cenas do dia a dia que nós estamos vivendo. As cenas apocalípticas não estão apenas nas Escrituras, estão hoje diante dos nossos olhos o tempo inteiro, assustando a humanidade. Então, estamos bem pertinho da volta de Jesus. Então, falamos das promessas, da chegada de João Batista e do batizador com o Espírito Santo. O nome dele é Jesus. Batiza até hoje, não é? À medida que a pessoa tem conhecimento da verdade e se converte, o rito de iniciação é exatamente a presença do Espírito Santo no coração, de modo que quem não tem o Espírito não é dele. Só é dele com a presença do Espírito. E aí nós continuamos falando teve o derramar lá em Jerusalém, teve o derramar em Samaria, a primeira barreira que foi vencida, o derramar na casa de Cornélio, Cesareia, falando da barreira dos gentios, que também foi uma manifestação para mostrar, para demonstrar, para marcar na história que o Espírito Santo não ficou restrito aos judeus. Ele rompeu a barreira. Em Samaria houve um derramar entre os gentios, e foi exatamente isso que fez com que os judeus retrocedessem e admitissem que os gentios também estavam incluídos na promessa. E depois uma última lá em Atos 19, que eram os crentes do Antigo Testamento. A lei e os profetas duraram até João, é isso que diz. E os discípulos de João, que tinham sido batizados conforme o batismo de João, não o batismo que Jesus anunciou na dispensação da graça. Então eles tinham sido batizados e estavam às margens, não sabiam nada do batismo que Jesus anunciou, não sabiam nada do Espírito Santo, não ouviam, não sabiam nem que o Espírito Santo existia. Cerca de 12 homens. Então Paulo chega lá, e quando pergunta para eles, a pergunta de Paulo é extremamente centrada na verdade. Disse o seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Que é a coisa mais comum, é o natural, é o normal. Aí eles disseram: não, a gente nunca viu falar do Espírito Santo. Aí Paulo disse: oi, então, em que batismo vocês foram batizados? Aí foi que eles disseram: o nosso batismo foi o batismo de João lá. Aí Paulo disse: João chamou para o batismo de arrependimento, mas vem aquele, falou daquilo que João dizia acerca de Jesus, que Jesus batizaria com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que a partir dali Paulo explicou para eles o Evangelho, os batizou de novo agora em nome de Jesus, e em seguida eles foram batizados com o Espírito Santo também. Fechou o círculo. Mostra outro lugar onde houve mais a manifestação naquele porte. Não. Agora, aí ninguém nunca mais recebe o batismo.
recebe na hora que creu no Evangelho, que foi convertido, recebeu. Agora tem outra coisa. Alguém pode receber o dom, os dons do Espírito, que aí, entre eles, línguas, para os que recebem, nem todos. Agora, para aqueles que o Espírito Santo resolver, porque essa não é uma questão de pregador, essa não é uma questão de ninguém. A Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, distribui os dons como ele quer, a cada um, da forma que ele quer. Então, aí foi quando a gente mostrou que a uns é dado pelo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito os dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Você pode dizer amém? Isso é isso. Eu estou falando de escritura. E depois está dito aqui, se você ler primeira aos Coríntios 12, você vai ver que nem todos falam. Então, nós estamos frisando isso aqui porque esse é o ponto mais difícil de muitos compreenderem. Porque fizeram uma mistura, pegaram a tradição e colocaram a tradição e os sentimentos acima das Escrituras. E aí isso ficou muito difícil. E nós hoje estamos tirando as Escrituras e colocando acima de tradição, porque não há tradição nenhuma com poder de anular as Sagradas Escrituras. Ficou claro isso? Então Jesus, o Espírito Santo concede dom de línguas? Concede. Estou vendo aqui dentro, não vou dizer quem, mas o irmão que me chamou e recebeu o dom de língua em casa, orando de tarde, tinha chegado do trabalho. E aí? E ligou para mim, aquilo que a gente acabou de dizer, disse dentro da nossa fala passada. Uma outra que recebeu com a imposição de mãos, quando a gente estava orando no outro templo. E também depois comunicou. Simples assim. O que a gente não pode é industrializar isso e começar aqui querer ensinar o povo a falar em línguas. Tem cursos hoje, pastores chamando. Eu ouvi um grande pastor, entre aspas, na opinião de muitos, né, chamando a igreja, as demais igrejas que não a sua, de igrejolas, e chamando o povo, dizendo: venham para cá aprender a falar em línguas com o vendedor de macaxeira. Eu ouvi essa coisa pelo rádio, eu vinha com outro colega, e ficamos dizendo: meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Ensinar a falar línguas? Se é o Espírito que distribui. Mas isso, como tradição, foi pegando, e todo mundo passou a admitir a tradição acima das Escrituras. E é isto que nós estamos desconstruindo para o bem do povo de Deus e para que tenhamos uma vida centrada a fim de valorizar os dons do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é tudo. Sem ele não sobra absolutamente nada, só religião, para prender pessoas, dividir pessoas, criar guerras e facções e levantar o ânimo de um contra o outro. Mas evangelho é a paz que Cristo dá. Amém? É forte às vezes a gente ter que enfrentar essas coisas, mas Paulo enfrentou isso desde o começo. Foi chamado de louco por Festo, Pôncio Festo, o governador,
que disse: Paulo, tu estás louco, tu estás doido, Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Porque Paulo falava do poder do Espírito de Deus na sua vida, demonstrando o quanto Deus interveio sobre ele e como fez coisas extraordinárias. Porém, vamos hoje voltar, depois que esses Jerusalém, Samaria, Cesareia, no caso os gentios e os crentes do Antigo Testamento, o assunto, vocês acham que Paulo, se fosse uma segunda bênção, Paulo não teria feito nas cartas recomendando, dizendo: olha, vocês receberam agora a conversão, mas o derramamento, o batismo ainda está por vir, vocês busquem. Paulo disse o contrário, exatamente o contrário. 1 Coríntios 12, 13, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Você pode dizer amém? Aí você acha que Paulo ia dizer tudo isso aqui? Contrário. Na hora de normatizar a coisa, a gente fez questão de mostrar que Atos dos Apóstolos não normatiza nada, ele registra fatos, ocorrência, caminhada, as atitudes. Mas aquilo que é para normatizar está aqui. E ele está dizendo exatamente o contrário. Aí reúne um bocado de gente e fica falando em línguas no ouvido das pessoas, dizendo que as pessoas vão receber o batismo com o Espírito Santo. É para a gente dizer misericórdia, não é não? Misericórdia. Há um equívoco aí. E é sobre isso que a gente precisa frisar nas Escrituras. Bom, vamos aqui para a importância do dom de línguas. Porque a gente está mostrando aqui que a gente não está desfazendo de nenhum dom do Espírito Santo. Todos são valiosos, importantes, têm um significado grandioso para a gente. Inclusive o dom de línguas, para aqueles que o Espírito Santo resolver dar. E aí, olha o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia, porquanto quem se expressa em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Você pode dizer amém? Então, olha, se quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, por que é que eu venho para aqui falar? Eu venho aqui falar para vocês, não é? Então, se eu não vou falar para vocês, para que usar o microfone aqui para ficar falando em línguas para vocês? Foi aqui que Paulo disse: eu prefiro 5 palavras, chegar aqui e dar só 5 palavras, em línguas que vocês possam compreender, do que dar aqui 10.000 palavras em línguas que ninguém vai compreender, nem eu compreendo. A minha mente fica infrutífera, é o que está na Bíblia. O meu espírito, mesmo que ele esteja orando bem, língua autêntica, mesmo assim, a mente fica infrutífera. Então, línguas estranhas não é para culto público onde a gente fique falando daqui. Salvo
se houver dois dons aqui em operação, um dom de línguas e um outro dom sendo dado a alguém de interpretação, podendo ser até a mesma pessoa, a própria pessoa que faça isso. Deus pode usar dessa forma. Então nós demos aqui um testemunho da semana passada, mostrando algo extraordinário que ele fez. E eu disse onde, descrevi aqui, vocês se quiserem vão ver lá na parte 3, onde eu ia caminhando e ele me falou coisas que no outro dia eu era o último da empresa, além de outras coisas, porque ele não só me falou isso naquela noite, que eu pedi até para o Edivaldo levantar e confirmar que eu comunguei com ele, eu conversei com ele há mais de 30 anos sobre isso. E entre aquilo que o Espírito me disse, foi que eu iria subir de uma posição para outra, ele iria fazer isto comigo. E eu era o menor no escritório da CELP, o menor cargo na área que eu estava exercendo o cargo que era o escriturário 3, existia o 2, o 1, o administrativo 1, 2 e 3, para depois ir galgando essas posições. E o Espírito naquela noite me disse em línguas celestiais, em línguas estranhas, e depois interpretou, eu debaixo do guarda-chuva, chovendo, está escrito, eu tenho anotado, e naquela noite ele me disse o seguinte: você vai subir, porque eu sou com você ombro a ombro. Essa foi a expressão. E no outro dia, quando eu cheguei na empresa, o meu nome estava indicado para ser gerente administrativo de um regional. Vocês creem nisso? E eu exerci esse cargo. Depois eu passei para um geral do regional. E só saí de lá quando fechou. Me lembro que chegou alguém para mim e disse: olha, entra governo, sai governo. Isso aqui tem interferência política. O teu político é muito forte, não é? Porque normalmente entrava e saía. E eu só saí no final quando fechou. Porque o Espírito Santo é quem manda, é quem determina. E ele sabe fazer as coisas. Então eu até fico tendo algumas dificuldades de dizer isso, porque não é bom a gente estar dando muito testemunho, mas se faz necessário, eu me sinto quase na obrigação de fazer isso, porque são demonstrações do poder de Deus atuando em nós, através dos dons. Então, o importante, meus queridos, é a gente crer no que está escrito nas Sagradas Escrituras acerca disso. Então aqui ele diz, não é para os homens. Aí no verso 3 ele diz: entretanto quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, falar em línguas e falar na língua inteligível é que é importante para o povo, para a edificação da igreja. Então, se é para a sua própria edificação, ore para você mesmo. 1 Coríntios, eu estou falando 1 Coríntios 14, 3 e o 4. Falando quando Paulo começa a dizer que é para falar, línguas é falar com Deus, é em mistério com Deus. Aqui ele diz exatamente que quem fala em línguas edifica só a si mesmo. Por isso que o dom de línguas está dito na Bíblia que quem profetiza é maior. Veja lá, verso 5. Gostaria que todos vós falassem línguas,
todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Ficou claro aqui? Ele está mostrando, não está desfazendo do dom de línguas, mas está mostrando por que ele é menos importante do que a profecia. Porque enquanto um só beneficia a pessoa que fala, o outro beneficia todos. É aqui que ele está mostrando. Aí, numa interpretação equivocada, fizeram o seguinte, disseram não. Se a pessoa não falou em línguas, ele não vai receber dom nenhum. Porque a língua é a porta de entrada para os demais dons. Olha que coisa absurda. Foram buscar. De sorte que até para exercer um cargo ministerial, a pessoa tem que falar em línguas. Em algumas denominações. Olha que coisa também, sem nenhum sentido. A pessoa não pode nem ser um diácono da igreja, se não falar em línguas. E a Bíblia chega aqui e diz, não é para todos. Ele pode receber outros dons, ele pode ter N outros dons. E às vezes, isso ocorre. Então, vamos agora, o que é que ele diz aqui? Procurar os dons que edifica a igreja. Veja 1 Coríntios 14, 12. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem a edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em língua, ore para que também possa interpretá-la. Olha para aí. Ele está mostrando aqui exatamente isso. Você fala em línguas, então ore a Deus também, se disponibilize, não é? Queira servir a igreja e faça isso. Essa é a orientação de Paulo. Se fosse a porta de entrada, Paulo estaria ensinando aqui, sabe o quê? Vocês que foram convertidos, orem, busquem a Deus, para que vocês, o Espírito Santo, dê o dom de línguas a vocês, porque se vocês não tiverem o dom de línguas, vocês não poderão receber os demais dons. Paulo estaria dizendo isto. Buscar os melhores dons e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente, diz o Espírito. Ele não está aqui valorizando um sobre o outro, e é exatamente nessa direção que a gente quer agora falar um pouquinho da ordem dessas operações no culto, no nosso culto público. Quando a gente se reúne, o que é que deve ter? Como que essas operações podem ocorrer? Aí ele botou aqui no verso 27, também de 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3. Vocês estão lendo aí na Bíblia, não estão? Olha, vamos repetir porque isso é muito importante. Falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Se você não concordar, será um problema também grave só para você. Ah, não, pastor, não venha com esse texto,
Porque a minha tradição bota 300 para falar em línguas e ainda fica no microfone falando também, estimulando todo mundo a falar. Quem é que está certo? É a Bíblia ou é essa tradição que está errada? Aí eu mostrei que a grande maioria ali se trata de histeria coletiva, na maioria das vezes. Tem alguém que possa falar? Nem tem. Não vamos entrar nesse mérito. Porém, está dizendo aqui, e é no culto, viu? Isso aqui é no culto. Ele está dizendo, quando se reunir, vocês têm salmos, vocês têm mensagens de ensino, vocês têm revelação, vocês têm a palavra em determinada língua e outro tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Faça-se para a edificação. Agora, é melhor estar calado. Às vezes eu falo no culto. Porém, fale consigo mesmo e com Deus. Não é essa a orientação? A orientação é esta. Do contrário, esteja calado. E ele prossegue dizendo, verso 32, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Amém? Então não é um Deus de confusão, é o Deus de paz. E ele operando, ninguém pode impedir. E outra coisa, o profeta precisa reconhecer a autoridade das Escrituras, não é qualquer revelação que se dá. 1 Coríntios, agora no verso 37, 14 e 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Vocês estão vendo? Aí você faz um culto, em nome do derramamento do Espírito Santo, e todo mundo aqui começa a saltar, pular, jogar braço para tudo. Quem estiver perto vai levar pancada. As crianças, se estiver junto com os pais, a criança vai ficar assustada, vai correr para lá, já tem gente até para segurar a criança, porque o pai vai rolar no chão. E tudo isso em nome do Espírito Santo. Em nome do batismo com o Espírito Santo. Já pensaram? Quem nunca viu aí pregador pulando o púlpito, saltando do outro lado? Pertinho da gente. Nós vamos mostrar as mentiras dele mesmo, do dito cujo. Porque vai chegar o momento, nós vamos ligar aqui e vamos passar algumas coisas aqui para a gente ver isso na prática, ocorrendo. E o povão chorando, aplaudindo e gritando. E a gente olha e vê que a coisa está muito longe de ser o enchimento do Espírito. É enchimento das emoções. É o enchimento da carnalidade. É o enchimento da ganância para ganhar isso. É querer fazer uma coisa bem estranha e bem diferente para dizer, olha Deus aqui. E Deus é o Deus da paz, é o Deus da ordem, é o Deus que faz tudo com decência, tudo de Deus é decoroso, é maravilhoso, a gente pode mergulhar, sem problema. Então,
estão atribuindo muitas coisas ao Espírito Santo que nada tem a ver. Nada. Então vamos agora mostrar aqui 1 de Pedro 4:11, olha, se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus, fale como os oráculos de Deus, de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Jesus Cristo disse aos discípulos, na sua oração disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus em sua oração. Em 2 de Pedro 1:3 está dito: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Tudo Ele nos concedeu aqui, olha, nas Sagradas Escrituras. Ninguém pode adicionar aqui suas próprias revelações. Pode vir a revelação que vier. Não cabe aqui, está dito, seu eterno poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida. Você pode crer nisso? Diga amém. Por isso não pode se acrescentar tirar um J, nem acrescentar um tio. Doutrina dos apóstolos, na qual nós devemos continuar. O resto é invenção. Se vier outro evangelho além, que seja considerado anátema, maldição. É o ensino das Escrituras. Nós não estamos inventando nada. Isso está posto. Então é preciso a gente ter bastante cuidado para não errar, para não cometer absurdos. Agora, meus queridos, sendo assim, o que é que as Escrituras recomendam para a gente acerca do enchimento do Espírito Santo? Porque ele tem muita coisa para nos dar, não é? A gente viu nas descrições ali dos dons, que são muitos, e que nós devemos buscar, e devemos buscar com o desejo de compartilhar com a igreja, de servir. Ninguém recebe os dons do Espírito Santo para dizer, agora eu vou ser mais importante do que os outros. A gente recebe os dons do Espírito Santo para o serviço. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais disponível para trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que os diáconos sejam homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir. Todos nós precisamos servir. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais beleza, mais consciência, mais responsabilidade, mais moderação, mais equilíbrio, mais paz, mais capacidade de suportar pressões, mais paciência, mais domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais isso. E quando é que ele nos enche? Sabe quando? Quando a gente vai se anulando. A gente vai se anulando nas nossas maldades, nas nossas avarezas, na nossa carnalidade.
Quando a gente vai crucificando a nossa carne, aí ele vai ocupando o lugar dele na nossa vida. E vai nos enchendo assim. E a gente só conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe como? Não é olhando para a cara dele. Porque tem muito artista, muito ator, não é? Há muita técnica aí ensinada. A pessoa mente com um olhar fixo assim, que engana todo mundo. Existem técnicas para mentir. Existem pessoas ensinando esses políticos mentirem para a gente. Os advogados, na maioria, mentem e fundamentam a mentira dele com uma argumentação que você não consegue distinguir. E os melhores advogados precisam ser os melhores mentirosos, porque eles precisam disso como profissão até. O mundo jaz no maligno. É o que a Bíblia diz. Então, é preciso a gente... Ninguém cheio do Espírito Santo pode entrar com mentira. Porque mentira é do diabo. Mentiroso e pai da mentira. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então vamos ver aqui o que é que nos ensina as Escrituras. Efésios 5:18, né? Encontraram aí Efésios 5:18, nessa tradução diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Primeira coisa aqui, Paulo vai buscar a figura de uma pessoa cheia de vinho. Uma pessoa cheia de vinho, ela está embriagada. Ela não sabe muito o que faz. Um bêbado torna-se ridículo, né? Às vezes a pessoa, quando sóbria, é outra pessoa completamente diferente, mas quando se embriaga é uma vergonha para a família. No dia seguinte está envergonhado com todo mundo, porque faz tudo que não deveria fazer. Aí Paulo chega e diz: olha, ao invés de vocês se embriagarem com vinho, que vão fazer tudo que é para não fazer, de esquisitices, ao invés de cair nessa, vocês encham-se do Espírito Santo. Então, ao invés de se embriagar, se encham do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? Aí ele continua no verso seguinte. Porque tem gente que diz o contrário, faz o contrário, né? Se eu estou cheio do Espírito, eu vou me apresentar como um bêbado. Caindo, rolando, pulando, saltando. Tira o paletó, joga para lá, fica suado dos pés à cabeça, fazendo tudo que é de esquisitice. Aí Paulo chega e diz: calma, ao invés de estar embriagado, encha-se do Espírito, encha-se de sobriedade, deixa a tua mente livre para falar das grandezas de Deus. Não foi isso que houve lá, quando Pedro se levantou
e foi fazer aquela pregação maravilhosa, começo, meio e fim, fundo histórico, foi buscar o encadeamento de toda a história, fez uma explanação das Escrituras. Ele não estava bêbado, ele estava cheio do Espírito Santo e estava cheio de sobriedade, e fez a pregação que a multidão entendeu. E quando a multidão entendeu, clamou: o que é que devemos fazer? E ele em seguida anuncia a mensagem e o povo se converte. Quase 3.000 pessoas receberam a palavra e o dom do Espírito Santo. E não falaram em línguas. Receberam naquele dia. E a Bíblia não diz, e os 3.000 passaram a pular e cheios do Espírito, falando em língua. Não. Eles passaram a observar a palavra dos apóstolos. Se algum deles falou, nada contra também. Porque o Espírito concede os dons como Ele quer. Mas vamos então, no verso 19, como ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem gente que pensa que cânticos espirituais é cântico em línguas. Meu Deus do céu, veja como a coisa tomou um vulto. Cântico espiritual, dos valores espirituais, pregação também espiritual, meu filho. A palavra, o discernimento espiritual das coisas. Cântico com letras que falam dos valores espirituais, da nossa espiritualidade, não necessariamente em línguas, podendo haver em línguas também, porém, não significa aqui que cânticos espirituais é cântico em línguas. Cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, amém? Então aqui ele está mostrando o culto centrado, adorando, louvando, rendendo graças a Deus, considerando os outros. Segundo, vamos para 1 Coríntios 7 e 12. Aliás, seguindo em frente aqui, o 22. Sabe como é que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Olha aqui, amando e respeitando o seu cônjuge. Olha como é simples. O que é que ele está dizendo aqui? Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe considerar o seu cônjuge, sabe respeitá-lo, não trair, entrar em acordo, dialogar. Então, o enchimento do Espírito Santo nos ensina a viver a vida comum do lar em paz. É isso que é enchimento do Espírito. Agora a pessoa chega na frente, faz e acontece, profetiza para todo mundo, vai para casa muitas vezes intrigada do marido. Ou então não fez nada das suas responsabilidades em casa, os filhos estão abandonados, não tem uma comidinha gostosa para eles. Se você entrar na casa, um dia eu entrei e fiquei assustado, porque tinha peça de roupa, xixi de criança, desde uma porta até a outra. E a pessoa profetiza, está cheia do Espírito, porque pega o microfone e arma um circo. Não, está cheia do Espírito. Ele está dizendo aqui, o enchimento do Espírito, olha, louva a Deus, adora a Deus, tem ação de graça e respeita os outros, sabe respeitar os outros, primeira coisa. Segunda coisa, a partir do verso 22,
Marido respeita a mulher respeita o marido, não porque eles agora são perfeitos, não existe duas pessoas perfeitas. Eles têm problemas, mas eles sentam para resolver os problemas, porque eles têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensina marido a amar a mulher, e mulher a amar o marido e respeitar. Primeira coisa. Depois, a partir do capítulo 6 e o verso 1, olha, ele continua no mesmo ensino. Os filhos dão o devido respeito aos pais, e os pais o devido respeito aos filhos. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe respeitar seu pai, sua mãe. Os pais também não provocam os filhos a ira nos filhos. Então, o pai cheio do Espírito Santo, a mãe cheia do Espírito Santo, sabe criar os seus filhos, orientá-los com amor, com cuidado, com disciplina também, estabelecendo limites. O Espírito nos ensina todas essas coisas boas. Então, ele prossegue aqui. Depois, olha, na mesma sequência, 6 e 1 de Efésios, aliás, 6 e 5 de Efésios. Empregados sabem respeitar os patrões, e os patrões sabem respeitar os empregados. Os subordinados sabem respeitar os seus superiores, e superiores sabem honrar e respeitar os seus subordinados. É isso que é enchimento do Espírito, no ensino do apóstolo Paulo. Vocês vejam que quando ele fala aqui do enchimento do Espírito, em seguida ele sai só botando os verbos no gerúndio. Você vai fazendo isso, vai louvando, vai adorando, vai agradecendo, vai honrando o teu cônjuge, você vai cuidando dos seus filhos, você vai honrando os seus pais, você vai agora respeitando os seus empregados, os seus subordinados, você que tem segue uma certa hierarquia em qualquer que seja a ordem, sabem, diáconos cheios do Espírito Santo, sabem suas responsabilidades, não joga para o ar, eles andam, agora eles se sacrificam. Eu vou fazer esse esforço todo. Sim, você vai fazer, porque se você se tornar um funcionário em qualquer lugar, você não vai prestar seu horário, mas porque a obra de Deus não tem um relógio de ponto, aí você não tem responsabilidade? Isso é loucura. Pode ser cheio do Espírito como for, se não souber fazer isso, não é ainda o Espírito que está enchendo você. E ele prossegue. Sabe como é? A partir do verso 10... revestindo-se do poder de Deus pela total submissão e obediência à sua palavra. Quem é cheio do Espírito Santo não fica inventando novas revelações. Quem é cheio do Espírito Santo ama as sagradas escrituras. Você pode dizer amém? Ama a palavra de Deus, ama a Bíblia, se reveste, sabe que precisa andar conforme o evangelho da paz. É isso que está dito até o último verso, o verso 24. Você vai encontrar uma descrição riquíssima aqui. E tem uma coisa, para conhecer uma pessoa cheia do Espírito, só pelos frutos. Olha Mateus 7,15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente conhece pelos frutos. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de uma erva daninha? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. No verso 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem é que disse que nós daríamos frutos se estivéssemos nele? Hein?
E ele disse que a gente daria pouco ou muito fruto. Muito. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não foi isso que Jesus ensinou? É isso que está na Bíblia. E que frutos são esses, hein? Vamos ver agora Gálatas 5, a partir do 16, para a gente finalizar. Olha o que diz aqui. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Olha, quem está cheio do Espírito, sacrifica a própria carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Todos que não sacrificam a sua própria carne, não dão espaço para Deus em suas vidas, portanto, não podem ser cheios do Espírito Santo, não podem ser batizados com o Espírito Santo, não recebem os dons do Espírito Santo, se andarmos conforme a carne. Por isso mesmo, vigiai e orai, para que não venhais cair em tentação. Por mais que o Espírito esteja pronto, a carne é fraca. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, já não sou mais nem tentado. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Vigia. Davi foi cheio do Espírito Santo. Os salmos cheios do Espírito Santo. Muitos cânticos maravilhosos. Cantava e o inimigo tinha que sair de Saul. Cheio do Espírito Santo, ungido por Samuel, e o Espírito se apossou de Davi, matou Golias, enfrentou em nome do Senhor. Um dia se descuidou, caiu feio, horrível, uma queda horrível. Mandou matar o seu próprio oficial, por uma paixão, por um desejo carnal, para possuir a mulher do homem. Não conteve os seus olhos, se entregou, a espada não se afastou mais da sua casa. Foi horrível. Ainda bem que se humilhou, clamou: torna a dar-me a alegria da salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Lê o Salmo 51 para você ver. Minhas lágrimas molham tudo, minha cama, meu leito, nadando em lágrimas. Tinha sido cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já se revelava a José. Mas vocês viram a resistência de José, como ele foi cuidadoso. Não, eu não caio nessa, eu não sou capaz de violar
a confiança que o meu Senhor me deu. Ele era escravo, ele tinha sido comprado, escravo numa casa. Teve a chance de ter a mulher do seu patrão. Vocês já imaginaram o quanto ele ia mandar? Já mandava ali, quanto ele não ia abusar, não é? Mas ele disse: não, eu temo a Deus, eu não faria isso para pecar contra o meu Deus. E o Espírito continuou com ele, e ele foi oprimido, ele foi chacoalhado, ele foi acusado, ele foi preso, ele passou anos, mas onde ele chegava, Deus estava com ele, o Espírito não saiu da vida dele, e ele saiu daquela cadeia para assumir o governo do Egito. Vale a pena ou não vale, meus queridos? Agora não pense: eu sou cheio do Espírito, já posso abusar, agora eu já vou negligenciar na palavra, na oração, na consagração a Deus, eu já estou de posse, e quem quiser agora vai ter que me reconhecer, e dizer como disse aí o técnico, não é? Vão ter que me engolir agora. Não, não tem que engolir ninguém, com o Espírito é diferente. Com o Espírito, ainda que você seja engolido, ninguém te engoliu. Amém? Você vai na leveza, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Isto que é maravilhoso. E aí essas obras da carne são sacrificadas. Veja o verso 22, entretanto, enquanto as obras da carne são essas que impedem a presença do Espírito, o domínio do Espírito, o enchimento do Espírito, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Amém? Olha, quem é cheio do Espírito crucificou a própria carne. A pregação de domingo, não é? Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, e que deu a sua vida por mim. Então nada mais justo do que agora, deixar Cristo viver em nós, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, entrando, saindo, sentando, levantando, a gente vai com Ele, e Ele diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. E todos os nossos passos são dados com a graça dEle, e seguindo esta rota, nós chegaremos um dia em Sião perante Deus, e gozaremos a nossa eternidade com Ele, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, e delas eu sou conhecido. O mundo não me verá mais, porém vocês vão me ver sempre, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que a gente possa prosseguir para o alvo da soberana vocação, e não nos enganaremos com nenhuma outra coisa, porque estaremos atentos à palavra de Deus, somente a ela. Se alguém quiser mostrar outra coisa, mas não é assim na prática.
Na prática não é assim, não me ensinaram assim, a tradição não é assim. Meu filho, vamos para a palavra. Tá bom assim? Se nós ficarmos com a palavra, nós temos tudo. E tem uma coisa, não estamos aqui pondo limite em nada. O derramamento do Espírito Santo é maravilhoso. E a gente precisa não ter apenas uma parte, nós precisamos nos encher cada vez mais dele. Se você conseguiu muito até hoje, aí você diz, aí a Bíblia está dizendo, você é santo? Santifique-se ainda mais. Ainda mais. Tenha um ainda mais. Porque a gente está falando aqui do Espírito Santo, a gente está falando de Deus, do Deus que os céus dos céus não podem contê-lo. A terra é o estrado de seus pés. E Ele habita no nosso coração, habita conosco. Esse Deus poderoso. Vamos, portanto, em frente e nós vamos organizar aqui os equipamentos que já estamos providenciando ainda essa semana. O irmão Edmilson ali, não é? Foi ele adotou providências e a gente está providenciando, porque nós vamos ter aqui possivelmente, eu imagino que na próxima semana, na instrução seguinte, daqui a 15 dias, nós estaremos passando aqui, não para ridicularizar de ninguém, não para desfazer da imagem de ninguém, mas também por causa da imagem de alguém, nós não vamos deixar que os absurdos sejam ensinados e a gente tenha o temor e o medo de dizer, eu não vou mostrar não, eu não vou botar a mão não tem aquela história, né? Botar a mão no ungido do Senhor. Pelo amor de Deus, quem mais denunciou isso foi Jesus, chamou os líderes de hipócritas, de sepulcros caiados. Paulo resistiu até, num certo momento, resistiu o próprio Pedro, que havia um equívoco ali e ele interferiu. E a gente fica querendo não botar a mão, vamos agradar a todo mundo. Nós estamos aqui para agradar em primeiro lugar a Deus e não estamos aqui para atingir ninguém. Mas se a verdade não libertar, ninguém libertará. A gente, até quando a gente mostra os equívocos, a gente mostra para construir uma personalidade melhor em nós mesmos e nos próprios envolvidos. Porque boa coisa é a advertência feita a tempo. Então nós vamos mostrar aqui vários pregadores que a gente conhece para dentro e para fora, ensinando e fazendo coisas absurdas em nome do Espírito Santo. E aí a gente vai mostrar pregador que manda tirar o colete de uma pessoa que sofreu um acidente, estava ali com um colete. E em nome da emoção, né? No meio da emoção, da efervescência, e entre línguas e tantas outras coisas, e todo mundo se movimentando, ele vai lá e arranca o colete da pessoa, dizendo que a pessoa está curada, e a pessoa não está nada de curada. Criou um problema enorme depois. Mas tudo isso sendo feito em nome de Deus, por pessoas que estão enganando as pessoas em nossa volta. Então é importante demais que a gente mostre, como já disse, nessa perspectiva de esclarecer, de ensinar, de mostrar, de confrontar com a palavra, dizendo a palavra não diz isso, não orienta a fazer isto. E a bem da verdade, os maiores escândalos que têm ocorrido no mundo é nesse meio. Nesse meio, os piores escândalos surgem exatamente nesse meio. Porque fazem em nome de Deus, não fazem no próprio nome. E engana muita gente. Quando aqueles que estão fora dessa seara fazem no nome deles, de uma ideologia, em nome do tráfico, fazem na perspectiva
puramente gananciosa e humana. Pior é quando começa a pegar isso aqui, ó, distorcer, dizer que é o Espírito Santo e enganar o povo e levar todo mundo a ficar imaginando aquilo que nada tem a ver com a verdade e ainda dizer, agora vocês vão dar isso. Então, é para isso que a gente vai mostrar possivelmente de hoje a 15, tá certo? Nós vamos ver se a gente traz o maior número possível de pessoas para a gente aqui começar a mostrar. Tem muitas cenas, possivelmente não vai dar uma instrução só, nós vamos mostrar muita cena. Pastores que você nem imagina, dizendo que Deus pediu para um pai de santo orar por ele, porque a igreja tinha parado de orar e quem vai orar agora é o pai de santo. É muito absurdo, gente. Aí você pensa que essas pessoas estão noutras searas? Não. Estão dentro de denominações que você fica... Aí quando você vê os escândalos acontecendo, você não sabe por quê. É porque o espírito de engano não tem limite. São paixões malditas. As pessoas pensam que paixões malditas é só ligada ao homossexualismo. Não. Paixões malditas por isso. É gente embriagada com esse vinho que está aqui, é pela ganância, pelo prazer material, terreno, é pela fama. Tem gente que pelo nome dele não respeita ninguém, contanto que ele suba. E isso tudo precisa ser mostrado para que a gente possa então entender. Amém? Deus nos ajude e nos abençoe.